Olá, boa tarde. Eu sou a vereadora Denise, a gente está iniciando mais um diário de quarentena, e hoje um diário de quarentena muito especial, onde conversaremos sobre como será o pós-coronavírus, como será o nosso mundo no pós-coronavírus. E eu quero já de imediato convidar a ex-deputada estadual do Rio Grande do Sul, que representou aqui Caxias do Sul, Marisa Fórmulo, ex-vice-prefeita também aqui de nossa cidade, para participar dessa conversa. Olá, Marisa. Já vou chamando o Leonardo Boff e já vou dar o espaço para vocês fazer saudação. Vou chamar o Leonardo Boff, que é teólogo, referência mundial aí na área de direitos humanos, ele que escreveu mais de 100 livros, um dos poucos escritores brasileiros que tem obras traduzidas em todos os idiomas, e tem dado belas contribuições aí sobre pensar o mundo, né, na conjuntura atual, sobre essa questão da ecologia. Então, primeiro já dá uma saudação, Marisa, se quiser fazer uma saudação. Eu fico muito feliz, Denise, com a tua iniciativa de convidar o Leonardo, porque, além de tudo, me ajuda a matar as saudades, porque nós juntos começamos lá na década de 80, ainda quando ele era Frei Leonardo Boff, e quando nós quisemos te trazer a Caxias, uma das vezes fizemos um cartaz com uma venda, uma venda na boca, porque tinham te proibido de falar, né? E aquela marca ficou famosa. Já te tiraram o direito de dizer as verdades que tu continuas dizendo com muito mais sabedoria. Então, é um presente te reencontrar aqui, depois de tantos anos que juntos trabalhamos. Leonardo Boff, querido, bem-vindo à nossa live hoje. Tá, boa tarde a vocês, e queridas Marisa e Denisa. Acho que é importante nós nos comunicarmos nesse momento dramático da humanidade, para olharmos para frente e ver que lições nós podemos tirar dessa crise, que é mais do que crise. Porque as crises são sempre regionais e se resolvem. Aqui é uma exigência de uma nova forma de ver o planeta Terra, de habitar a casa comum e ver que relações nós entretemos com a natureza e a Terra. Então, é algo muito profundo. Pela primeira vez na história, atingiu toda a humanidade. Toda a humanidade. Isso é um desafio para os cientistas de interpretar o que significa que a humanidade inteira foi atacada. E eu tenho minha interpretação sobre isso, que eu quero depois expor, mas é importante a gente pensar no, acho que devemos, o pós-coronavírus. Que não seja aquele grande vírus que os biólogos temem, o NBO, Next Big One, o próximo grande que vai exterminar a espécie humana, contra o qual não há vacina, não há antibiótico, não há nada. Então, muitos biólogos, e mesmo cosmólogos que trabalham com a natureza e a vida, temem isso. E eu fico pensando, às vezes, que esse vírus de agora é uma espécie de aviso que a Terra nos dá. Cuidem, porque eu posso mandar um outro vírus mais poderoso, e esse, então, dizimará a espécie, porque cada dia 5 espécies estão desaparecendo. E, ao longo de um ano, entre 700 e 100 mil espécies. Isso é o grande biólogo Wilson, esse que criou a palavra biodiversidade. Ele repetiu uns dias atrás ainda, que nós estamos dentro da 6ª extinção em massa, nós inauguramos uma nova era geológica, onde o ser humano é o grande assassino da vida. E aí ele diz que nós somos o Satã da Terra, e não o anjo bom que protege. Então, nós precisamos pensar nessas coisas, porque agora nós nos damos conta, eu já vou logo dizendo, que, para mim, o primeiro grande significado da pandemia
e que é um raio que caiu em cima do projeto do capitalismo como modo de produção e do neoliberalismo como expressão política. Caiu um raio em cima, um meteoro em cima. Porque se nós tivéssemos seguido o ideário do capitalismo, estaríamos todos perdidos. Porque para eles conta a acumulação individualista pela competição sem nenhuma cooperação, explorando a força de trabalho humano, explorando o saber coletivo e exaurindo os bens e recursos da natureza. Num grande individualismo, só competição sem nenhuma cooperação. E hoje nós vemos o que nos está salvando são os valores que eles sempre negaram, que é a solidariedade, que é a cooperação, que é o cuidado um do outro, que é a generosidade e o cuidado da natureza. Isso que nos está salvando. E especialmente um Estado que eles sempre minimizaram. Se nós não tivéssemos um Estado bem apetrechado e forte, não haveria políticas públicas. Nenhuma empresa tem um projeto para salvar isso e aquilo. Quer salvar a si mesmo. Deixaria a humanidade entregue, não um Estado. Então, redescobrimos os valores básicos do ser humano, porque nós somos seres de solidariedade, somos seres de cooperação, somos seres de cuidado. Precisamos de um Estado forte que regule as relações para que não sejam opressoras, para que todos se sintam incluídos. Então, estamos redescobrindo valores que nós havíamos esquecido, ou aprendendo aquilo que já devíamos ter aprendido, e não aprendemos. Então, acho que a primeira grande lição foi que nós temos que repensar esse modo de vida que nós tínhamos e nos darmos conta que o valor principal não é a acumulação de bens materiais, que o grande valor é a vida humana que é o grande valor. Em função dela, a política, a economia. Veja os países militaristas, Estados Unidos, Rússia, China, etc., que têm milhares de ogivas nucleares, que podem destruir a Terra por 25 formas diferentes. São totalmente ineficazes, estão de joelhos, não valem nada essas armas. Diante de um vírus quase invisível, só captável por um microscópio quântico, microscópio eletrônico. Então, eles estão dando uma lição para toda a humanidade. Nos igualou a todos. Todos somos vulneráveis, podemos ser atingidos. Não há um bunker que... Lógico, os ricos se colocam num bunker, mas um dia eles vão ter que sair. E já então se colocam no risco. E aí, então, todos somos iguais, devemos ser fraternos, nos ajudar um ao outro, cuidar por amor ao outro, por amor a mim mesmo. Valores fundamentais numa sociedade que tem civilização e tem ética. E isso, eu acho que é o começo de uma nova era que devemos aprender. Mas a gente não sabe, vamos discutir o que virá depois, porque é uma discussão mundial, eu acompanho, até participo um pouco. Que terra e que mundo nós queremos depois do coronavírus? Que terra nós queremos? Que casa comum podemos organizar para conviver e não sermos afetados de novo? Grande discussão mundial, com vários polos que nós podemos depois aprofundar. Mas era isso. Bom, só para abrir o diálogo. Acho que já de início traz vários aspectos bem importantes, né, sobre essa crise do capitalismo e desse se reformular do capitalismo também, esse momento de reformulação. A gente sabe que a economia, o Estado, né, eles estão hoje, digamos, numa nova reorganização também, né, o Estado, a economia tem pedido interferência do Estado, né, e sempre se defendia, né, que tivesse uma liberdade a economia, e hoje a gente vê que ele está querendo se agarrar no Estado para sobreviver.
né? E o ser humano em si, as pessoas, né, hoje, se a gente falar um pouquinho do Brasil, estão sendo jogadas, né, para serem a força motriz dessa economia e desse capitalismo, porque não se está se pensando, de fato, numa maneira de proteção da vida. E a população, os trabalhadores em si, ficam se questionando, né? Bom, se trabalha, se sai de casa, se defende a saúde, se defende a vida ou se defende a economia. Mas, e ao mesmo tempo, não se dá condições para que ele realmente proteja a vida. Então, esse conflito, na verdade, ele não deveria existir, porque inicialmente se defende a vida, né? E aí, quando fala em vários textos, né, de que o planeta Terra, né, é a mãe Terra, é vida também, ela também tem que ser protegida, né? E acho que tudo isso a gente está sendo colocado nessa reflexão, sofrendo os efeitos também de toda essa vida que muitas vezes é desrespeitada, horas por nós, ora pelo sistema capitalista, né? E Marisa também estuda bastante, né, sobre isso. Marisa. Olha, Leonardo e Denise, um amigo me escreveu, vocês querem pensar o pós-coronavírus, mas ninguém sabe como vai ser depois. Nós não sabemos algumas coisas, mas sabemos que será diferente. Especialmente, nós estamos hoje com muita gente morrendo, então tem muitas mortes, muitas famílias estarão com saudades dos seus que partiram, que não puderam nem ser abraçados, nem ter o último beijo antes de partir. Teremos certamente muito mais miséria no mundo, muito mais gente com fome, muito mais gente sem trabalho, muito mais gente sem condições de saúde, sem vida plena, sem ter... Isso tudo nós temos clareza que haverá. Negar isto é não estar lendo a realidade atual. Então, ele disse, eu só quero pensar para o amanhã, eu não quero pensar para depois que termina o coronavírus. E aí eu faço a pergunta, vale a pena ser uma pessoa tão pequena, só querer pensar o amanhã e para si, se todos esses fatos do coronavírus estão mostrando como nós estamos interligados com a Terra, com os animais. Aliás, os vários vírus que ocorreram e que foram se expandindo de forma diferente no mundo, um foi aviário, um foi do macaco ebola, outro foi do... Há uma relação entre a vida da natureza e a vida... Só que quem está morrendo agora são só as pessoas, porque fomos nós, as pessoas, que destruímos as condições para que aqueles animais vivessem em plenitude e nós com imunologia resistente. E você escreve no seu livro o tal... Eu não vou conseguir mostrar, eu acho. O tal da libertação. O tal da libertação, né? Aqui, deixa eu me ver. O tal da libertação. E você mostra, Leonardo, como o futuro, junto com os cosmólogos que você trabalhou, é que o futuro da humanidade também passa pelo futuro da vida das mulheres. Eu quero te preocupar um pouco nessa fala, porque na teologia tu tens um texto que eu acho fantástico, que eu escrevi sobre ele num livro que nós publicamos, mas não foi ainda feita a publicação oficial. Quando você puder vir para cá, e nós faremos a publicação junto com a Universidade Federal, porque agora eu sou estudante. De doutorado, e na minha tese, um dos artigos que eu escrevi foi sobre você, sobre a pedagogia do cuidado. E essa publicação traz a ideia que você escreve num dos seus primeiros livros, junto com o feminino e o masculino. E você diz lá alguma coisa que fala: por que Maria não está na Santíssima Trindade se ela foi divinizada? Exatamente. Por quê? E outra coisa importante que eu gostaria, Denise, que ele falasse, é a imagem que ele criou na fala que ele fez sobre a Páscoa,
e o momento na Terra, né? Que a Páscoa ainda não aconteceu, que ainda estamos na sexta-feira e no sábado santo, esperando a ressurreição. A Terra está crucificada. O que é isso, Leonardo? Eu acho que essas E questões todas... Nós, mulheres, também estamos crucificadas nos nossos direitos de igualdade, de condições de vida em relação aos homens e em relação aos que estão com o poder na mão, que a maioria são homens. Olha, são poucos os analistas que incluem as mulheres na saída da crise. Eu conheço... Você fala do ecofeminismo, né? Que é o grande especialista em desigualdade social, o Jeffrey Sachs, que une ecologia com economia, ele diz que devemos ter um olhar especial das mulheres, porque quem entende de vida são as mulheres. Aí eu recordo de um prefácio de um relatório da FAO, aquela organização da ONU que cuida da fome, da agricultura. Na introdução, termina com a frase: ou nós damos mais poder de decisão, veja, não é de participação, demos mais poder de decisão às mulheres, ou então não temos garantia de um futuro da vida humana, porque elas geram vida e elas sabem da vida. Isso é um relatório da FAO, chamando atenção para a humanidade. Então, a nossa cultura machista, patriarcal, fala de homem, fala de humanidade, mas esquece que mais da metade da humanidade são mulheres e são as mães e as irmãs da outra metade. Então, não é pouca coisa ser mulher. E eu acho que, nessa crise, nós devemos pensar muito isso, porque os valores fundamentais do cuidado, da generosidade, da cooperação, elas são connaturais. Estão nos seres humanos, no homem e na mulher, mas na mulher elas têm mais densidade, porque elas geram vida. A vida exige amor, cuidado, exige uma relação diferente de carícia, de benevolência, de paciência. Então, as mulheres têm aquelas virtudes naturalmente. Não é que nós não tenhamos, mas elas são mais laterais. Para vocês, são mais centrais. E exatamente nesse momento de crise, esses valores humanos femininos, que a gente chama o ânimos e ânima, a ânima que as mulheres carregam, e suscitam em nós a ânima também, que é o cuidado, a reverência, o carinho, que está em nós, mas está afogado. Nós é mais poder, decisão, abrir estrada, punho cerrado. A mulher é a carícia essencial da mão estendida, que faz laços. Então, isso é fundamental. E a Denise levantou dois problemas que eu acho importantes. A descoberta de um serviço universal de saúde, o SUS, que queriam privatizá-lo. É o SUS que está salvando o Brasil. Por que os americanos têm mais de 100 mil mortos? Eles não têm nenhum SUS, não tem nenhuma instância de saúde pública, tudo privatizado. Você fazendo uma análise, se positiva ou negativa, tem que pagar $300. Então, quem está morrendo são os imigrantes, os negros, os pobres. 40 milhões de pobres largados aí, porque o seguro só existe enquanto você está empregado. Sendo desempregado, não tem seguro nenhum. É tudo privatizado. Então, nós temos a graça de ter tido isso. E todos aqueles, até o próprio Mandetta era um dos que, lá na Câmara, lutava para privatizar o SUS. Agora se converteu. O SUS foi a salvação para o Brasil. E o Estado? Eles queriam um Estado mínimo para o mercado dominar e o mercado decidir. O mercado é individualista, ele é acumulador, ele é antivida, ele explora a natureza, não quer saber da vida humana. A vida humana só conta se você agrega, se você tem um carro, se você tem uma fazenda. Se um pobre ganha na loteria, pobre lá embaixo, miserável, não vale nada. Se ele ganha na loteria e aparece com um carrão, todo mundo admira, convida, não por causa da pessoa que tem valor, mas por causa do carro dele.
Então, o capitalismo é isso. Ele não ama a pessoa humana. Ele ama o músculo. Ele ama a inteligência que ele pode explorar. Nós queremos, e você dos direitos humanos, Marisa, lutou muito por isso, e a centralidade do ser humano como ser vivo, e a centralidade da vida em todas as suas formas, da natureza, da terra, que tem que ser respeitadas, porque elas têm um valor intrínseco, independente do uso que nós fazemos. Então, esses dois pontos, Denise, você levantou bem. Necessitamos um Estado que seja um Estado social, que coloque o social no centro, a vida, então, a vida humana e também a vida na sua diversidade, e que ele controle a concorrência, a disputa, para que não seja destrutiva. Então, o pior que nos pode acontecer, Marisa e Denise, é voltar ao que era antes. Isso é o pior, e eu tenho muito medo, porque a China está voltando feliz ao que era antes, refazendo toda a sua indústria, e feliz já declarou lá o Xi Jinping, em 2 anos teremos recuperado tudo e vamos refazer todos os mercados. Seria a pior coisa, voltar ao que era antes, sem tirar as lições. Não podemos voltar à exploração de antes. Então, eu acho que é o momento de pensar sim um amanhã, para aprender, primeiramente, por respeito a todas as vítimas, que são mais de 300 mil do mundo, e seus familiares que perderam seus entes queridos. Se nós não mudarmos e continuarmos como antes, nós estamos desrespeitando esses milhares, e serão muitos milhares. Em segundo lugar, nós não aprendemos nada da crise. Sofremos à toa. Esse sofrimento não pode ser em vão. Ele tem que deixar-nos, fazer-nos pensar e, a partir do pensamento, tomar decisões, para que não surjam mais vírus como esse. Vamos lá, então. Marisa, já que tem essa pausa... Marisa, preciso agradecer a você, fazer essa pausa, agradecer a você esse chale vermelho, sabe? Porque um ficou com Lula e eu, por acaso, levei embora, e ele reclamou num Twitter: Boff, na próxima visita me traga o chale vermelho. E eu entrei com ele logo e você não vai me carregar o chale. Mas você foi tão generosa, sensível, que mandou um igualzinho. Aliás, foi aquele que você tinha me dado uma vez, lá em Caxias, que eu levava e sempre uso quando nós falamos entre nós. Por isso, tudo é vermelho aqui para nós. Muito obrigado. Você está usando foi o meu orientador da tese de doutorado, o professor Jaime Zitkowski, que te entregou na URGS, que eu não estava num evento em Porto Alegre. E o primeiro que tu deixaste no Lula foi o dia que tu e a Márcia estavam aqui em Caxias. Então, eu fico muito feliz desse carinho, mas, de fato, a questão hoje, poucas pessoas querem juntar este quadro de guerra biológica no mundo com o problema do sistema econômico e político dos países. É tão difícil as pessoas dizerem: não, os partidos todos fariam as mesmas coisas, não há diferença, a política não serve mais para nada, só para quem está no poder. E isso está fortalecido exatamente porque quer destruir a democracia. E tanto a participação das mulheres na política, já que estamos falando com a Denise, que é a nossa vereadora, a mais jovem eleita na cidade de Caxias do Sul, por sinal, Leonardo. Que foi a mais mulher eleita. Mas temos uma nova participação para transformar o mundo, nós, as mulheres. E essa participação, ela está... O Papa quer facilitar, mas há uma visão machista forte na igreja que complica. As câmaras de vereadores, de deputados, as prefeituras, elas mantêm a máquina do sistema econômico vigente, que é patriarcal, que é o homem que é o bom empreendedor e não é a mulher.
E com isso tudo, nós não reconstruímos a humanidade, o humano da humanidade, que é mais da metade, que são as próprias mulheres, viraram machistas também, muitas de nós. Quantas professoras temos machistas, quantas mães machistas, né? Mas sem se dar conta que nós mesmas não estamos mudando. E as universidades. Eu tenho uma tese de uma professora que eu estou estudando, uma mexicana, ela mostra como a produção do conhecimento reproduz o próprio sistema capitalista e patriarcal. Patriarcal porque o pouco do conhecimento feminino é reconhecido. E tem pouca valorização à filósofa, à pedagoga, à teóloga dentro da própria igreja, né? E o que vale é a fala masculina. E reproduz o capitalismo. Por quê? Porque o conhecimento que as universidades produzem está vinculado a projetos que são financiados por políticas de governo, não são políticas de Estado. E a prova está, essa pandemia que está aí, as pesquisas que nós tínhamos funcionando no país, todo aquele programa de Ciências Sem Fronteiras, onde os jovens estavam lá fora aprendendo para trazer para o Brasil as novas pesquisas, os novos conhecimentos, o presidente Bolsonaro deixa um ministro que não merece nem ser chamado de ministro, e muito menos de educador e de educação, reduz o dinheiro de todas as áreas da pesquisa, da ciência, da tecnologia, e nos quer fazer dependentes de países imperialistas. No fundo, ele está destruindo a soberania ao destruir o conhecimento científico, mas ele também não é ingênuo. Todo conhecimento científico tem uma visão política. Ele é preservado pelo próprio patriarcado machista, porque, veja só, na filosofia, quem é que na época da Grécia era considerada? Eu acho que a política desse ministro está destruindo o futuro do Brasil, porque nós não podemos, numa sociedade complexa como é a nossa hoje, sem ciência e tecnologia, para dar conta das necessidades humanas e da nossa subsistência nesse planeta, e acompanhar a coevolução da inteira humanidade. Não podemos ser dependentes de outros. Inclusive, nós temos, em alguns campos, uma pesquisa de ponta. A Fiocruz, eu tenho relações com o pessoal de lá, em algumas áreas é referência mundial. Você vai dar uma palestra na Fiocruz, você encontra alemães, americanos, tchecos, russos, que estão fazendo pesquisa lá dentro. Por quê? O nível alto da nossa pesquisa. Então, é um país que merece, devemos manter essa tradição e aprofundá-la para não sermos dependentes dos outros, não perdermos a soberania, que estamos perdendo. Então, essa ignorância geral que eles querem introduzir no Brasil é o medo do pensamento crítico, do pensamento criativo. Eles querem que todo mundo fique alienado. Será que eles estão ouvindo, Nadia? Sim, estamos. Vocês estão ouvindo? Pode continuar. Sim, estamos. Caiu a imagem? Leonardo, acho que deu uma travada. Vamos ver se ele retoma, acho que deu uma travada, congelou a imagem. Só também registrar, então, que os funcionários da Fiocruz estão presentes aqui na live, acompanhando, mandando recado. É? Acho que tinha caído, né? Não, tem grandes cientistas, inclusive na parte de infectologia, nós temos grandes nomes. E eu não me admiraria que eles descobrissem a vacina, sabe? Não admiraria, tal é o nível de pesquisa deles. Com ramificações em todos os lados. O nosso Nicoleles, que é o candidato ao prêmio Nobel, está coordenando todo o Nordeste para enfrentar essa pandemia. Então, é um homem extraordinário. Então, eu acho que nós temos que forçar a renúncia desse governo que é antipovo, antivida. Ele devia ser levado ao Tribunal Internacional de Crimes contra a Humanidade, porque as políticas que ele está levando no combate a coronavírus
são ridículas. Nem ministro da Saúde tem, não tem nenhuma orientação. São militares que não têm nenhuma formação científica, médica, nada. E ainda com o segundo Mandetta, estão ocultando corpos para não aumentar o número e escandalizar o povo e a nível internacional o nível de mortes do Brasil. O Mandetta disse, a continuar assim, vamos ter pelo menos 150 mil mortos no Brasil. Isso se vai na conta da irresponsabilidade desse governo. Isso é intolerável, é contra a vida. Primeira tarefa de um Estado, de um governo, é cuidar da vida do seu povo. Lula disse quando tomou posse, a minha função não é gerenciar o Estado, é cuidar do povo brasileiro e da vida dele, começando daqueles invisíveis e mais pobres que mais precisam de vida, porque morrem antes do tempo. Então, isso é a função ética do Estado. Ele não só pensa nele, no poder. É um homem, é um psicopata. Eu vivo sugerindo que o Supremo Tribunal crie, por obrigação, uma equipe de psiquiatras, psicólogos, gente que entende da psique humana e analise esse homem, se ele tem capacidade de dirigir uma nação. E aparece que não tem capacidade mínima, nem cultura, nem hábitos, nem sentido de honestidade, de rigor da sua função, só diz palavrões a mais no poder, nos envergonha no mundo inteiro. Então, eu acho que é uma tristeza. Mas voltamos ao tema. Na discussão mundial, Denise e Marisa, tem algumas perspectivas que são meio pessimistas. Eles acham que vai voltar ao que era antes, tentando recuperar o tempo perdido e os lucros perdidos, mas volta de uma forma mais furiosa, mais radical ainda. Então, um capitalismo mais radical, com vontade de acumular mais possível, e até o Dalbor publicou ontem um trabalho muito bom, diz o 0,1% da humanidade vai querer dominar a humanidade, e só vai conseguir dominar a humanidade utilizando a inteligência artificial, que vai fotografar e vigiar sobre cada pessoa, que vão saber o nosso pulso, vão saber tudo da nossa... Acho que travou novamente. Acho que deu uma travada lá. Nos fez internacional. Já volta. Vocês estavam ouvindo ou não? Estavam ouvindo? Até o pulso, sim. Ah, bom. Então, há uma perspectiva muito pessimista, dizer, olha, nós vamos ao encontro de um totalitarismo diferente do passado, que não usa tanques nem violência, usa vigilância universal, com a inteligência artificial. Vocês sabem por que a China facilmente superou a crise? Porque ela colocou 300 milhões de computadores de vigilância sobre todo o país. Vigiavam cada pessoa. Se ela media a temperatura, sabia com quem ela viajou, com quem ela conversou, mandava mensagem para tais pessoas e elas se defendiam. Usaram a inteligência. Pior que tudo, tem a inteligência artificial autônoma, que é a coisa mais perigosa do mundo. O Chomsky escreveu um artigo, Inteligência Autônoma, com seu algoritmo, não depende mais de nós. Ela trabalha com trilhões de dados e toma as decisões dela. Ela pode entrar dentro de um arsenal nuclear e dizer é a chance de dominar a China, ou é a chance de destruir os Estados Unidos. E por conta dela, sem nós sabermos, destruir a vida. O Harari, esse historiador israelense, na Roda Viva ao Brasil, aqui na TV2, disse, olha, ao sair daqui, eu posso ter a notícia da destruição da humanidade, porque essa inteligência artificial autônoma, que começou a funcionar em setembro do ano passado,
é o maior risco para a humanidade, porque ninguém mais controla. Então, esses podem usar essa inteligência para controlar a humanidade, conhecer tudo que falamos, o que pensamos, etc. Lógico que, face a um poder, sempre surge um antipoder. Haverá rebeliões, massas abandonadas, gente que morre para tudo, que não vão aceitar. Outros dizem, vai voltar como antes, não haverá só a incorporação da responsabilidade social, mas será uma responsabilidade socioecológica. Vamos incluir o fator ecológico, cuidar da natureza, do ar, das águas, e mais igualdade, mais participação. Mas é capitalismo ainda. Isto é, o centro é o lucro, o centro é o capital. Ele é muito mais, eles chamam de capital verde, o capitalismo reconvertido, mas é capitalismo. Ele se baseia na exploração. Ele não tem uma relação com a natureza. É um baú de recursos, não sente a natureza, ele não se sente parte da natureza. Não trata a terra como mãe terra, mas como um baú que só vai tirando coisas. Só que não se dão conta que esse baú está com os bens e serviços já esgotados. É a famosa sobrecarga da terra. Year Overshoot Day. No dia 27 de abril do ano passado, cada 2 anos a ONU estabelece isso. Nesse dia, os bens renováveis da terra acabaram. E se nós continuarmos no consumo, vamos tirar do sangue dela aquilo que ela já não tem, e ela devolve. Acho que a internet, de novo, deu uma travada. Crises sociais, é a maneira Leonardo como... Boff mora no interior, gente. Deu para escutar, não? Deu? Travou. Ah, travou. Então, um dos modelos é esse, volta ao capitalismo verde, e então mais humanitário. Vai incorporar a ecologia como algo estratégico. Agora, a nossa posição, que é de entender, e é a minha tese que poucos abordam, todo mundo fala em técnica, em medicina, economia, ninguém fala de natureza. Ninguém fala de natureza. Esse vírus veio da natureza por 2 razões. Primeiro, a urbanização do mundo. 83% da humanidade vive em cidades. Cidades tocaram na floresta. O agronegócio mundial invadiu as florestas. E, ao invadir as florestas, eles destruíram os hábitats dos vírus. Milhões, são mais de 2 bilhões deles, que têm o seu habitat ali. Você chega, eles perdem o habitat, pulam em cima de nós e encontram células a partir de onde eles vivem. E aí pegamos isso. Então, nós agredimos a Terra. Então, a minha tese de base é que tem 2 pontos. Que hoje é um dado de ciência. Até anos atrás, até 2002, era uma hipótese. Agora é um dado de ciência. Que a Terra não só tem vida sobre ela, que ela mesma é viva. Ela se organiza de tal maneira, o químico, o físico, o ecológico, as energias cósmicas da Terra, de tal forma que ela sempre reproduz a si mesma e produz vida. Então, a Terra é mãe. E a ONU, no dia 22 de abril de 2009, numa votação solene, votou que a Terra é Mãe Terra, que o dia 22 não é só dia da Terra, é dia da Mãe Terra. E houve o discurso do Evo Morales, que foi um dos mais impressionantes que eu já vi na minha vida, e depois fui eu fazer o discurso mais científico. E só convenceram e aplaudiram quando eu disse: se eu entendo terra como solo, eu compro, eu vendo, eu cavo, faço o que quero. Se eu entendo terra como mãe, eu não compro, eu não vendo, eu não cavo, eu amo, defendo, cuido da minha mãe. Ora, esses atributos que damos à nossa mãe, devemos dar à Mãe Terra, que nos dá tudo o que precisamos para viver. Aí todos aplaudiram. Veio a votação unânime, 192 votos. Então, agora a Terra é Mãe Terra, um superorganismo vivo.
Então, nós agredimos, o Papa diz na encíclica muito bem, nunca ferimos e machucamos a terra como nos últimos 2 séculos. Então, nós agredimos a terra. E ela agora está contra-atacando, porque é um ser vivo. Ela reage. Então, a reação dela é o aquecimento global, ela nos manda a zika, nos manda a febre amarela, nos manda a chikungunya, nos manda SARS, a ebola, agora manda esse. É o contra-ataque da Terra. Então, nós precisamos entender que nós devemos refazer o pacto natural que tínhamos com a Terra. Ela nos dá tudo, e nós não agradecemos, nós ofendemos. Então, temos que refazer a nossa relação com a Terra, que é de cuidado, para ela que viva e possa nos dar tudo aquilo que precisamos. Entendo desse lado. É o encontro daquilo que nós fizemos e a reação da Terra. E se nós não mudarmos a reação, que é uma das lições que devemos tirar dessa pandemia, que nós temos que mudar nossa relação com a natureza e a terra, uma relação amigável para com a mãe, protegê-la e os recursos. Eu não gosto dos recursos capitalistas, os serviços. Os andinos dizem as bondades da natureza. Aí o bem viver, o conviver, que é essa igualdade, onde todos nos respeitamos. Essa opção que temos que tomar. Se não fizermos isso, daqui a pouco vem um novo vírus. Os biólogos estão dizendo, a própria China vai dizer, temos que nos preparar para os próximos vírus que virão. Talvez não seja aquele grande que nos elimine, oxalá, porque eu tenho essa nós vamos aprender, não imediatamente, porque, lógico, as fábricas estão aí, as cadeias produtivas não podem mudar de repente, tem que ser um processo. Eu acho que o primeiro chefe que entendeu isso foi o Macron, da França. Nós aprendemos e devemos tirar a lição do coronavírus, que nós devemos ter um respeito à natureza, devemos ter um Estado que cuide da vida e devemos ver que não entram no mercado como o valor da vida, que é o principal valor mais importante que o lucro, mais importante que o capital. Isso Macron, um chefe de Estado, entendeu isso. Então, essa lição nós temos que tirar. Se nós não tiramos, preparemos-nos para o pior. Leonardo? Bom, essa... Nossa, pode dizer, Marisa. Eu ia lembrar que o Leonardo inspirou e o Papa foi... Mas eu não quero terminar com esse medo. Para escrever, não. Para escrever a enciclopédia Laudato Si. Se não sabem, quem ajudou a escrever esta encíclica foi o nosso brasileiro Leonardo Boff. E eu acredito que o Papa deve estar contente com o seu país, porque foi o presidente que assumiu com mais rigor e que está em melhores condições de enfrentar, na América do Sul, o problema do coronavírus por uma forma de governar e um compromisso com os mais pobres. E o Papa deve estar por causa do Fernandes. Eu acho que a Argentina tem dado um belo exemplo, né, para nós, e é um vizinho tão próximo, e a gente vê, essa semana nós estivemos conversando com o prefeito da Argentina, e ele falava muito consciente sobre essa importância, né, de um governo que coloca a vida como centro, né? Então, foi bem importante para nós ouvir um pouco sobre isso, né, sobre a Argentina, a forma como tem conduzido, e até comparar com o nosso, né? Eles dizem, a gente se importa com uma pessoa que morre. A gente quer chegar juntos, superar essa crise juntos. Né? Todos nós precisamos chegar, né, juntos depois dessa pandemia. Não, os argentinos, eles nos precederam, porque eles foram mais disciplinados, mais educados, aceitaram logo o momento social e foram muito mais... O brasileiro gosta de estar junto, tomar uma cervejinha e não cuida muito. De repente, nós temos que mudar os hábitos. Amor à vida do outro e por amor à própria vida.
para não nos contaminarmos. E aí eu acho que há dois textos, duas fontes que nos ajudam, eu acho, que é a Carta da Terra, que é o maior documento da Unesco, eu até esse grupo coordenado por Gorbachev, e como a encíclica do Papa, Laudato Si, que não é uma encíclica verde, é uma ecologia que pega o ambiental, o social, o político, cultural, o cotidiano e o espiritual. E muitos ecologistas mundiais, como Edgar Morin, Sachs e outros, disseram: com esse texto, o Papa se coloca na ponta da discussão ecológica mundial. Tanto para a Carta da Terra como para a encíclica, é a vida e se busca uma biocivilização. E a economia e a política em função da vida. A vida é o mais precioso que a natureza produziu e que Deus nos entregou, e devemos cuidar dela, porque toda vida, se não tem cuidado, ela morre. Então, o cuidado não é só uma virtude, é um paradigma novo. Onde nos relacionar com amorosa, que se preocupa, que pela coisa. Não é o punho cerrado que domina, como é o paradigma da modernidade. É o poder exercido a dominação dos povos, dos continentes, das classes sociais, de tudo. Agora não, é cooperação de todos com todos, solidariamente e buscando uma governança global, um centro plural com mulheres, com homens de vários países, que pensa os problemas globais. Isso é urgente, e fazer um pacto social mundial. Está sendo elaborado por vários grandes nomes que dizem ao redor da água, porque é um bem vital, insubstituível, direito humano, necessário para todo mundo, ao redor da água, que todos precisam. Podemos fazer um pacto social mundial. E Ricardo Petrella, que é o grande especialista, até falou para o nosso parlamento aqui sobre isso. Então, eu acho que nós estamos caminhando para uma governança global. O Oriente se salvou porque eles têm a tradição da cooperação, que vem de Confúcio, vem do taoísmo. Nós, ocidentais, individualistas, desde os gregos medievais, o indivíduo é tudo, o capitalismo coloca tudo em cima do indivíduo, da vantagem pessoal. Então, os países não foram solidários, cada um por si, só no fim descobriram. Só os países socialistas foram solidários. Cuba ajudou a França, ajudou a Espanha, e ajudou 25 países. E a China, da mesma forma, ajudou até a nós aqui, mandou para a Itália, especialmente. Eles têm a tradição da solidariedade, do internacionalismo. Devemos que aprender dele. Então, há uma tendência de um grupo, que eu considero muito forte, que um brasileiro, Michael Levy, você deve conhecer, é um grande teórico até do PT, francês brasileiro, vive entre a França e o Brasil, é do ecossocialismo, que seremos socialistas não por ideologia, mas por estatística. Só temos esses serviços que a natureza nos dá. Deve atender a humanidade toda, mas não só, porque a Terra não criou nós só. Seria antropocentrismo. Criou as plantas, os animais, tudo que é verde, tudo que é vida. Então, só temos esses bens e devemos reparti-los de tal que tenhamos uma eficiente e decente. E aí o socialismo é a expressão teórica que tem que ser concreta, e eu acho que isso que vai triunfar. Não porque queremos ou não queremos. É a maneira de sobrevivência da espécie humana e do sistema vida, a sua imensa diversidade. Eu acredito nisso. Então, a minha posição é meio dúbia. Eu, quando leio os textos científicos, eu fico meio desolado, desamparado, mas me salva, porque o livro da sabedoria, que eu sempre cito, e o Papa cita, diz no capítulo 11, versículo 24, os luteranos que estão escutando aí do Rio Grande, a Bíblia, aí diz: Deus criou todas as coisas com amor.
ele não odeia nenhuma criatura, porque ele é o apaixonado amante da vida. Então, um Deus que é um apaixonado amante da vida não vai deixar que a nossa vida seja assim miseravelmente. Vai criar uma consciência nova, uma revolução molecular, salto quântico na nossa consciência, que vamos dizer, gente, que burros que éramos, que tontos éramos, por natureza, que são nossos irmãos e irmãs, que têm o mesmo código genético nosso. Somos todos ligados, e ninguém está fora dessas ligações. E aí, de repente, a humanidade tem um outro nível de consciência e cria as instituições culturais para que isso seja viável para todo o planeta. Temos 2 planetas, só temos esse, e temos que cuidar dele. Eu acredito nisso. Muito bom, muito bom. Nossa, Leonardo, é a gente se enche de esperança, né? Te ouvindo, e acho que esse é um norte bem importante, né? Do eco, né? Do ecossocialismo, e nesse momento que a gente vive, né? De crise sanitária e política no Brasil, esse é um norte bem importante para a gente fazer os debates, em vista que estamos também em ano eleitoral e que se debate todo, né, que cidade se quer nesse ano. Então, acho que esse é um norte bem importante, essa importância do meio ambiente, da ecologia, né, para nós. Eu acho, sem contar que nós devemos manter um sonho, sabe? Porque é o sonho que nasce do nosso coração, do nosso instinto de desejo infinito, da nossa esperança. E ver os passos, não deixar que o sonho fique sonho, criar as mediações para que ele lentamente vá se realizando. Não vamos esperar aquela aurora que vai acontecer. Lógico, o sistema do capital é muito forte, mas ele vai ter que incorporar por não ser mais aceitável, por não ser mais viável ecologicamente. E quem vai derrotar o capitalismo, na minha opinião, não somos nós, é a terra que vai impedir o capitalismo. Porque os bens e serviços são poucos e a terra limitada não aguenta um projeto ilimitado. O Papa, na encíclica, diz uma palavra que nem um Papa disse antigamente. Isso é uma mentira, que a terra tem bens infinitos e um desenvolvimento infinito. Ele diz, isso é mentira. A terra é finita, nós temos um desenvolvimento humano limitado e que tem que ser suficiente, decente, solidário, sóbrio, para que atenda a todas as pessoas. Então, esse sonho não podemos perder. Vamos debater. Lógico, temos que discutir o dia a dia, então vocês políticos têm que discutir isso. Mas o horizonte grande é caminhar naquela direção. Não perder o foco, a direção. Esse sonho não pode ser perdido, porque senão chegará um momento que nem vale mais sonhar. Estamos num caminho sem retorno, que não dá mais para voltar. Nossa. Marisa, acho que a gente também já está caminhando para o final da nossa live, né? Então, Marisa, queria que tu também pudesse dar as considerações finais, depois a gente passa para o Leonardo para finalizar. Eu quero terminar hoje a nossa conversa, Leonardo e Denise, lembrando isso que dizia há pouco, que o ecossocialismo, e aqui na América do Sul tem toda uma literatura e tem toda uma teoria que trabalha o bem viver, né? A partir da terra, a partir da vida, da relação direta com a terra, que seja, de fato, a nossa utopia, o nosso horizonte. E o ecofeminismo junto, porque o ecossistema socialista, o ecossocialismo, enquanto macroestrutura, mas dentro dela tem que terminar o ecofeminismo, porque nós, as geradoras da vida, temos mais compromisso de sermos sensíveis à vida e não o machismo e o individualismo, como se faz sem querer muitas vezes.
Eu fico muito triste quando eu vejo tantas educadoras, tantos educadores e pessoas, pensadores, ainda com uma visão tão pequena da visão do socialismo, como se fosse apenas uma ideologia anticapitalista, e tão pequena a visão de que quem sabe fazer são os homens. E, em vez, o mundo foi muito melhor quando o matriarcado cuidava da terra, da organização da vida, porque ela distribuía para todos o mínimo. E agora nós não temos mais essa condição. Olha, Obrigada, Marisa. Eu acho, Marisa e Denise, que esse devia ser um tema de campanha para vocês. Colocar a vida no centro. E o Estado, a prefeitura, cuidar da vida do povo. E, junto com a vida, aquelas que geraram nossa vida, as mulheres, que elas entendem de vida. Além de cozinharem para nós, e elas geraram a vida. Então, o ecofeminismo tem uma importância enorme, saíram já estudos sobre isso. O ecofeminismo como um dado importante na superação da crise, porque elas, mais que tudo, têm o cuidado das pessoas, de todas as coisas, e são solidárias, são cooperativas, por natureza. Inclusive, levaram essas virtudes para dentro da fábrica. O modo feminino é mais dialogal, mais flexível, é muito duro, é muito matemático, muito cartesiano. Então, eu acho que são temas de política. Os homens não abordam isso. Viu, Denise? Coloque o tema da vida. Marisa, você que trabalha muito esse lado do feminino, os dois. Colocar a crítica, a maior crítica para mim que se fez à modernidade, não foi a escola de Frankfurt, nem o marxismo, foi o ecofeminismo. Porque elas atacaram o capitalismo, atacaram o patriarcalismo, atacaram as religiões todas que são patriarcais, os deuses todos são masculinos. Então, devemos resgatar o Deus Pai e Mãe, um Deus Pai materno, uma mãe paterna. E esse Deus Pai e Mãe que nos acompanha. E por isso somos imagem e semelhança dele como homens e mulheres. Então, esses argumentos são irrefutáveis. E eles mobilizam as pessoas, falam para o profundo delas, para a dimensão da ânima, que é a dimensão do feminino, a dimensão do ânimos, que é a dimensão do masculino, que está em cada um de nós, em proporções diferentes. Então, cada um tem sua porção feminina, sua porção masculina. E essa porção feminina tem que ser empoderada, fortalecida, porque a ela está ligada a vida. E agora nós temos essa lição. Ou colocamos a vida no centro, ou a vida não terá futuro. Então, apreciemos a vida, porque Deus é o Deus da vida e o apaixonado amante da vida. Muito obrigado. Obrigada, Leonardo Boff. Nossa, estou aqui batendo palma, porque com certeza todo mundo que está nos acompanhando estão te aplaudindo. Ah, não, muito bom. Você, olha, foi aqui para nós um profeta da esperança, né? Trazendo muita esperança para nós. Muito obrigada, gratidão. Obrigada, Marisa, também, que sempre nos inspira, né? E nos mostra que sempre é tempo de aprender, né? Porque a Marisa é uma incansável estudante. Então, muito obrigada, né? Por inspirar tantas mulheres, né? E a mim também. E estamos todos conectados, né? Mais do que nunca, se alguém tem alguma dúvida, né? E que possamos exercitar o cuidado em nossas famílias, né? Com os nossos entes queridos, mas também o cuidado com o outro, né? Na comunidade, né? Na nossa cidade. Que esse seja um exercício também de reconstrução pessoal, né? E também uma reconstrução de um novo amanhã, que depende um pouquinho de cada um de nós, né? Então, um grande abraço, quero agradecer e já vou, então, finalizando. Pena, Marisa, que a Márcia não chegou ainda, tinha um problema lá fora. Mas ela manda, diga-me, saúde a Marisa. Diga que eu mando um abraço mesmo a ela, eu também tenho muitas saudades. Esses dias eu a vi no pátio, que tu sabes que eles têm pátio na casa, elas têm galinha, eles têm... Ah, não, tem uma foto dela, muito bonito. Parece uma boa. Estou comentando aqui que o galo cantando, inclusive, Leonardo. Nós temos galinhas e gatos aqui, só que não posso comer as galinhas dela, porque ela não deixa. É o nome da avó, da bisavó. Não, mas é que ele ama a natureza com
testemunhando concretamente a vida na sua casa, viu? É um exemplo para a gente também nisso. Tá. Obrigado pela Obrigada, grande gente. hospitalidade que a Marisa sempre nos deu, nos fez os melhores churrascos lá na sua casa, com a cantoria fantástica da Maria Helena e do marido dela, que E até da tem... Mas faremos... E os Agnolini, os famosos Agnolini de Caxias do Sul. Tomara que tu consigas estar liberado para vir este ano para cá, que faremos de novo, né, Denise? Lógico. Vamos fazer Com certeza. Eu tenho saudade lá das terras gaúchas, viu? Muito bom. Valeu, gente. Tudo de bom para vocês, tá? Um grande abraço. Abraço, gente. Obrigada por todos. Se cuide, se resguardem, você especialmente, Denise, que tem que sair lá para a prefeitura. Sim. A Marisa se esconde na casa dela, não tem problema. Tudo bem. Gente, valeu. Um beijo para vocês todos, viu? Muito bom. Obrigado.